Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Novamente, sou a professora Maria Eduarda, de História, do CEJA, e vou gravar aqui mais um vídeo para vocês, que eu espero que seja de alguma ajuda, de algum auxílio. Então, continuando aí na mesma pegada, na esteira dos temas que nós viemos falando, né? Então, esse vai ser o terceiro vídeo, que conversa com outros dois. Então, o primeiro, que abriu aí essa sequência de vídeos, era aquele que falava sobre a transição do trabalho escravo para o trabalho assalariado. Então, esse foi um primeiro vídeo. Em seguida, nós tivemos um vídeo falando sobre outros personagens que lutaram pelo fim da escravidão no Brasil. Então, muito além das políticas oficiais da princesa Isabel. E um pouco assim, nesse tema ainda, porque na verdade agora a gente não vai falar de trabalho, mas a gente vai falar de escravos, de trabalho escravo como um todo. Eu estou fazendo aqui esse vídeo para vocês sobre a revolta dos malês, tá? O que foi a revolta dos malês, né? Quando aconteceu, é o que a gente vai falar um pouquinho hoje. Para fazer esse vídeo, para gravar esse vídeo, eu me apoio em um texto de um historiador muito importante, chamado João José dos Reis, que se chama Revolta dos Malês. É um texto muito fácil de se encontrar na internet, e eu me apoio muito nesse texto para falar aqui com vocês sobre a Revolta dos Malês. Por que eu me apoio muito nesse texto e por que eu estou falando isso? Porque esse é um tema de pouco debate ainda no Brasil, em especial nas escolas, né? Esse é um tema que vem ganhando debate dentro da universidade, então ele vem ganhando espaço dentro da academia, dentro do debate historiográfico entre os historiadores, mas ele ainda não chegou na escola. Mas por que eu quis trazer esse tema para vocês, né? Porque eu acho ele muito importante, porque a revolta dos malês, que aconteceu em 1835, ela foi uma revolta escrava. Ela foi uma revolta feita por negros africanos, por escravos africanos. Por isso ela é muito importante, né? Por isso saber, por isso estudar essa revolta é muito importante, né? Então, por isso que eu quis abordar esse assunto com vocês. E aí, é por isso que ela vem na esteira dos outros textos também. Então, depois, né, dos outros textos, não, desculpa, dos outros vídeos. Então, depois do vídeo sobre a transição do trabalho escravo para o trabalho assalariado e dos outros brasileiros que lutaram pelo fim da escravidão, agora a gente vai ver aí uma revolta que foi feita pelos escravos, tá? Então, ela aconteceu em 1835, então 53 anos antes da assinatura da Lei Áurea da abolição da escravatura, certo? Aqui a imagem que eu trouxe aqui para vocês, né? Ela mostra os soldados brigando, né? Lutando aqui com os escravos, que seriam os malês. Eles estão todos vestidos de branco, é muito importante a representação da vestimenta deles, né? Eles estarem de branco, né? Foi o traje típico aí desse momento. E, né, a gente já vai ver mais pra frente por quê e por que eles foram chamados de malês, certo? E sobre essa revolta, sobre essa rebelião, nós temos poucas ilustrações, poucas imagens, porque se teve um esforço, se teve uma tentativa de apagamento, né? Porque se tinha medo dessa revolta, de que ela gerasse repercussão no Brasil, em outros territórios do Brasil, junto com outros eventos que estavam acontecendo mais ou menos nesse período. Então, havia medo que escravos, né, de outras regiões ficassem sabendo dessa revolta, que ela tivesse sido bem sucedida e tentassem também coisas parecidas, certo? Então, vamos lá com calma entrar no nosso assunto. Então, o tema do nosso vídeo é a Revolta dos Malês, de 1835. Vamos começar falando um pouquinho sobre o contexto histórico, tá, desse momento. Depois nós vamos falar sobre a Bahia escravista do século XIX, até porque a Revolta dos Malês, ela aconteceu em Salvador. Depois nós vamos falar sobre a revolta propriamente dita. E, por fim, aí as consequências, né, que
vieram, que surgiram a partir dessa revolta. Então, vamos para o nosso primeiro passo, que é falar sobre o contexto histórico. Vou me mudar aqui de lugar. O contexto histórico desse período. Então, nesse período aqui, né, 1835, quando acontece a revolta, nós estamos vivendo o que é chamado hoje, pela historiografia, como período regencial, né, o período das regências, que foi de 1831 a 1840. O período regencial é o período onde o Dom Pedro I abdica, né, do seu posto em favor de seu filho, Dom Pedro II, que, no entanto, não pode assumir ainda por ser menor de idade, certo? Então, né, o Dom Pedro I ele volta para Portugal para assegurar o seu trono em Portugal e deixa o seu herdeiro, né, que vai vir a ser o Dom Pedro II aqui no Brasil. No entanto, como o Dom Pedro II ele ainda é menor de idade, então ele ainda não pode assumir o trono, se estabeleceu um período chamado de período regencial, onde alguns regentes eles estavam no poder, eles estavam comandando aí o poder da nação, certo? Foi um momento de agitação política, né? Um dos momentos mais agitados da história política e do nosso país e também um dos mais importantes, tá? O que estava em jogo, né? Naqueles anos esteve em jogo a unidade territorial do Brasil. Então a revolta dos malês, ela não é uma revolta que pede a separação, né, de Salvador, por exemplo, da Bahia do Brasil, mas nós vamos ver que nesse momento aconteceram outras revoltas que pediam isso, que pediam a independência de algumas províncias do Brasil, tá? Então está em jogo essa unidade territorial do Brasil, sendo que o centro político ele foi dominado por temas como centralização ou descentralização do poder, né? Como esse poder, agora que a gente não tem mais um rei, a gente não tem mais um imperador, como que a gente tem regentes, como que ele deveria acontecer? E o grau de autonomia das províncias, né? Então, nesse momento, as províncias elas ganham certa autonomia e por isso também vai desencadear algumas revoluções, algumas revoltas aí nessas províncias. Em 1834, acontece um ato adicional. Por que é chamado de ato adicional? Porque ele fez adições à Constituição de 1824. Então, né, em 1834, a gente tem algumas adições à Constituição. Quais foram elas? Ele determinou que o poder moderador não poderia ser exercido durante a regência, até porque o poder moderador era aquele poder que era exercido pelo imperador. Então, nesse momento, como a gente não tem um imperador, esse poder deixa de existir. Ele suprimiu o Conselho de Estado. E no momento que esse Conselho de Estado ele é suprimido, as províncias elas ganham maior autonomia, né? Então, os presidentes das províncias, eles continuaram a ser designados pelo governo central, mas se criaram assembleias nessas províncias com mais autonomia, né? Então, esse aí é um pequeno panorama aí do período regencial, tá? Além disso, né, como eu já estava mencionando para vocês, o período regencial, ele é um período marcado por revoltas regenciais, né? Algumas delas. Aqui, ó, tá vendo no mapa que eu trouxe para vocês, aparece aqui a revolta dos malês também. No entanto, agora é uma opção pessoal minha, Maria Eduarda, quanto historiadora, eu não incluiria a revolta dos malês nessas revoltas regenciais. Por quê? Elas, apesar dessas revoltas regenciais, elas não apresentarem um motivo único, né? Elas estão diretamente relacionadas às dificuldades da vida cotidiana e às incertezas da organização política. A revolta dos malês, ela foi uma revolta promovida pelos negros africanos, pelos escravos africanos, com a intenção de dominarem o governo, né, de Salvador, de conseguirem aí o governo de Salvador. As outras revoltas, eu vou falar aqui um pouquinho para vocês rapidamente, elas tinham como interesse muitas vezes uma certa independência, mas uma independência enquanto o Dom Pedro II não assumisse o poder. Então elas pediam pelo retorno do Dom Pedro I ou elas pediam uma independência até o Dom Pedro II assumir o poder. Então, na verdade, eles não queriam totalmente se deslocar, se desligar da unidade territorial do Brasil, né? Era só esse período do período regencial. Elas queriam se separar, tá?
A primeira aí não aparece aqui nesse mapa. A primeira que eu vou falar para vocês é a Guerra dos Cabanos, tá? Não confundir com a cabanagem, que são duas diferentes. Guerra dos Cabanos, ela foi de 1832 a 1835, então dentro desse período é a primeira a acontecer. Aconteceu em Pernambuco. Então, por que eles estavam lutando? Eles lutavam em nome da religião pelo retorno do imperador. Então, é o que eu mencionei para vocês, né? Eles não queriam uma separação total da unidade territorial do Brasil. Eles queriam a volta do imperador. Tá? Nesse momento, eu vou só falar um pouquinho aqui das revoltas, bem rapidamente, porque não é o assunto do nosso vídeo, né? Mas eu acho que é importante nós conhecermos aí o porquê, os motivos dessas revoltas. Em seguida, a gente tem a cabanagem, que está aqui exemplificada no mapa, no Pará, de 1835 a 1840. O que foi a cabanagem? Ela foi uma contenda entre grupos da elite local sobre a nomeação do presidente da província, tá? Então, aquilo, né, que eu acabei de comentar com vocês no slide anterior. O presidente da província ainda era denominado, ele ainda era escolhido pelo governo central. Então, isso ocasionou problemas aí para a elite local do Pará. E essa disputa aí, né, essa contenda entre a elite local, ela abriu caminho para a rebelião popular, tá? O que tem a cabanagem de importante? Nesse período foi proclamada a independência do Pará. Então, por 5 anos, o Pará foi independente do Brasil, tá? E aí, a revolta, ela foi vencida, né? Ela foi derrotada, eles perderam e voltaram a se reintegrar ao país, tá? Em seguida, nós temos a Sabinada, na Bahia, certo? De 1837, eu vou pedir desculpa, porque a data no mapa está errada. 1837 a 1838. Reuniu uma base ampla de apoio, incluindo pessoas da classe média e do comércio de Salvador, em torno de ideias federalistas e republicanas. Mas essas ideias federalistas e republicanas, novamente, elas tinham o propósito de acontecerem, de se estabelecerem, enquanto Dom Pedro II não assumisse o poder, tá? E como vocês estão percebendo aqui, todas essas revoltas, todas essas rebeliões que aconteceram, elas têm participação da classe média, da elite local. Nenhuma delas foi feita apenas por negros africanos, apenas por escravos, né? O que é diferente aí da revolta dos malês, certo? Em seguida, nós temos a Balaiada, no Maranhão, certo? A Balaiada foi de 1838 a 1840. E ela começou a partir de uma série de disputas entre grupos da elite local, novamente a elite local, né? E as rivalidades acabaram resultando numa revolta popular. Elas desencadeiam numa revolta popular, mas em nenhum momento também uma revolta, uma rebelião de escravos. E por fim, a Guerra dos Farrapos, né? Que aí ela sai desse eixo nordeste, norte-nordeste que a gente está vendo, e ela vai acontecer no sul. Ela foi a mais longa de todas, né? 1835 a 1845. O Rio Grande do Sul, ele consegue também a sua independência, né? Pequenas regiões vão se tornar independentes. E é a elite também que vai participar dessa revolta por questões de preço do charque, né? O charque é a carne aí que eles vendiam, né? Na verdade, o charque concorrente do Paraguai, do Uruguai e da Argentina estava mais barato do que o charque do Rio Grande do Sul. E aí eles estavam descontentes aí com sua perda de dinheiro, certo? Então, esse é um panorama aí do contexto político. Então, a gente está vivendo um período regencial, um período já turbulento, né? Que tem algumas revoltas aí. E é aí que a gente chega na Bahia escravista do século XIX, tá? E o que é a Bahia escravista do século XIX? Nesse momento, a população dessa Bahia, desse estado, dessa província, ela era majoritariamente de negros, tá? Então, mais de 50% da população era negros, tanto escravos quanto libertos. E a cidade, e a província, ela já tinha abrigado cerca de 30 revoltas de escravos, né?
30 revoltas de escravos, mais a revolta do Malês. E quantas nós já ouvimos falar, certo? Quase nenhuma, né? Há um esforço aí de apagamento dessas revoltas escravas, né? Nós temos que tentar entender o porquê que se tenta apagar essa memória. A cidade de Salvador, ela tinha uma economia baseada na escravidão, tá? Então, ela era extremamente dependente do trabalho escravo para a produção da cana-de-açúcar, tá? Em especial na região do Recôncavo. Além da cana-de-açúcar, ali também se plantava o fumo. Sim, o fumo era extremamente importante porque ele era exportado também para a Europa e para a África. E na África, ele era utilizado para a compra de escravos, tá? Então, essa era a importância do fumo. Mas aí, então, uma economia extremamente baseada no trabalho escravo, extremamente dependente do trabalho escravo. No Recôncavo, os escravos, eles eram empregados em todo tipo de atividade rural. Então, a plantação, a colheita, a criação do gado, tá? Então, todos os tipos de atividade rural eram exercidas ali pelos escravos. Além desses escravos no ambiente rural, eles também eram utilizados nas vilas e nas cidades, se ocupavam dos trabalhos domésticos, dos diversos ofícios e das atividades do mar. Então, é por isso, né, que aqui em cima a gente já traz essa colocação, né? Então, a cidade de Salvador tinha uma economia baseada na escravidão. Sem os escravos, sem o trabalho escravo, a cidade de Salvador não existia, tá? E aí é importante a gente colocar que esses escravos que estão nas vilas e nas cidades, né, essa escravidão urbana, esses escravos eles gozavam, né, eles tinham maior independência do que na escravidão rural, do que nas fazendas, e isso ajudou aí, facilitou na organização do movimento de 1835, tá? Então, como eles tinham maior liberdade para se locomover e para se reunir, eles conseguiram organizar o movimento de 1835. Esses escravos que trabalhavam aí nas vilas, nas cidades, né, essa escravidão urbana, eles eram chamados de negros ou negras de ganho, certo? E a escravidão deles, o trabalho escravo deles era um pouco diferente. Eles contratavam com o seu senhor de entregar certa quantia diária ou semanal de dinheiro, tá? E tudo que ultrapassasse essa quantia, tudo que eles ganhassem além dessa quantia que eles deveriam pagar, eles podiam guardar para eles. Assim, o escravo que conseguisse economizar, após 9 longos anos, ele podia comprar sua liberdade. E muitos deles compraram a sua liberdade, tá? Então, aí nós temos o panorama do país, que passa por um período regencial, e da Bahia aí no século XIX, que vai proporcionar o acontecimento, que se ocorra a revolta aí dos malês. Agora, nós vamos efetivamente falar sobre a revolta dos malês, tá? Então, a revolta dos malês foi uma revolta de escravos africanos, né? Isso já difere, isso já dá uma característica diferente das outras revoltas que eu falei para vocês anteriormente. Então, escravos africanos. Cerca de 600 homens negros, maioria de muçulmanos, tá? Mas também adeptos das religiões de matriz africana. Essa colocação é importante porque o fato de serem muçulmanos é o que dá o nome aí da revolta deles, e também é o que diferia pelas roupas que eles usaram, as roupas brancas, né? Então, eles receberam a denominação de malês, que vem, né, de Imalê, que do Yorubá significa muçulmano. Então, eles eram chamados de muçulmanos, né? Então, devido à religião que eles professavam, certo? Eles planejaram para que o levante acontecesse nas primeiras horas do dia 25 de janeiro de 1835. No entanto, eles foram denunciados, certo? No momento que eles foram denunciados, eles tentaram fazer com que a revolta acontecesse mesmo assim. Então, eu vou pedir para vocês licença para que eu leia um trechinho do texto do João José dos Seis que fala como que essa revolta aconteceu,
tá? Vou pegar aqui para fazer a leitura. Vamos lá. Uma patrulha chegou a uma casa na ladeira da praça onde estava reunido um grupo de rebeldes. Ao tentar forçar a porta para entrarem, os soldados foram surpreendidos com a repentina saída de cerca de 60 guerreiros africanos. Uma pequena batalha aconteceu na ladeira da praça, e em seguida os rebeldes se dirigiram à Câmara Municipal, que funcionava no mesmo local onde funciona ainda hoje. Então, quem já foi para Salvador, quem já conhece Salvador, ou quem um dia for conhecer, né? Então, o mesmo lugar onde está a Câmara Municipal ainda hoje foi aonde deu aí um palco do trecho dessa revolta. A Câmara foi atacada porque em seu subsolo existia uma prisão onde se encontrava preso um dos líderes malês mais estimado, o idoso Pacífico Licutã, cujo nome muçulmano era Bilal. Esse escravo não estava preso por rebeldia, mas porque seu senhor tinha dívidas vencidas e seus bens, inclusive o escravo, foram confiscados para irem a leilão em benefício dos credores. Então a gente vê que um importante líder aí dos malês, ele está preso, mas não por algo que ele tenha cometido. Ele está preso porque o seu senhor tinha dívidas a serem pagas. Então esse escravo seria vendido para pagar os credores do senhor. Tá? O ataque à prisão não foi bem sucedido. O grupo foi surpreendido no fogo cruzado entre os carcereiros e o guarda do Palácio do Governo, localizado na mesma praça. Daí, este primeiro grupo de rebeldes saiu pelas ruas da cidade aos gritos, tentando acordar os escravos da cidade para se unirem a eles. Dirigiram-se a Vitória, onde havia um outro grupo numeroso de malês que eram escravos dos negociantes estrangeiros ali residentes. Após se unirem nas imediações do Campo Grande, os rebeldes atravessaram em frente ao Forte de São Pedro, sob fogo cerrado dos soldados, indo dar nas Mercês, de onde retornaram para o centro da cidade. Aqui atacaram um posto policial ao lado do Mosteiro de São Bento, outro na atual Rua Joana Angélica, imediações do Colégio Central. Lutaram também no Terreiro de Jesus e outras partes da cidade. Tá? Então é importante salientar que mesmo que eles tenham sido frustrados, eles tenham sido denunciados, eles ainda tentaram promover essa revolta, tentaram promover essa rebelião, eles ainda lutaram aí pelos seus ideais. Em seguida, desceram o Pelourinho, seguiram pela ladeira de Tabuão e foram dar na Cidade Baixa. Daqui, tentaram seguir na direção do Cabrito, onde tinham marcado encontro com escravos de engenho. Então, são escravos urbanos que estavam aí tentando se reunir com esses escravos de engenho. Mas foram barrados no quartel da cavalaria em Água de Meninos. Neste local se deu a última batalha do Levante, onde os malês foram massacrados. Alguns que tentaram fugir a nado terminaram se afogando. Então, apesar aí de terem tido sua rebelião denunciada, né, e essa tentativa aí de frustração da sua rebelião, eles também tentaram lutar, né? No entanto, a revolta foi vencida com a morte de mais de 70 rebeldes e uns 10 aí oponentes, tá? Não há detalhes, infelizmente, nós não temos nenhum registro do que eles planejavam fazer caso eles fossem vitoriosos. No entanto, nós sabemos aí que foi um movimento político, no sentido de tomar o governo. Então, eles tinham a intenção de tomar o governo de Salvador. E há algumas indicações de que no momento que eles tomassem esse governo, os brancos e os nascidos no Brasil, tanto brancos quanto negros, eles sofreriam aí penas, sanções e tudo mais. Então, se formaria um governo, se formaria uma cidade, né? Se comporia uma cidade, um governo de africanos, tá? Era essa a intenção deles. Mas eles foram vencidos. Os malês vencidos receberam diversos tipos de sentença, entre elas prisão simples, prisão com trabalho, açoite, morte e deportação para a África. Certo? Então é importante a gente lembrar, né, quando a gente ouve, quando se fala
se escravizaram os negros africanos porque eles eram dóceis, porque eles estavam acostumados com o trabalho, porque eles não resistiram ao trabalho escravo. É importante a gente lembrar que sim, eles resistiram de diversas formas, né? Com fugas, com rebeliões e até mesmo com uma revolta, certo? Por fim, nós temos aí as consequências, né? O que a gente tem de consequência com a revolta? Além das diversas sentenças que foram sofridas pelos rebeldes, um aumento da repressão à população de escravos e libertos, né? Então a repressão aumentou muito, não só na cidade de Salvador, quanto em diversas outras províncias que tinham escravos, que se utilizavam do trabalho escravo, devido ao medo de que outras revoltas, outras rebeliões dessa magnitude, dessa mesma proporção, pudessem acontecer em outras províncias, certo? E, na verdade, esse medo, né, que eles tinham, que só aumentou, que só fez aumentar a repressão nesse momento, ele já vinha desde 1791 a 1804, com a Revolução Haitiana. Né? No momento que acontece a Revolução Haitiana, há um aumento da repressão devido ao medo generalizado de que esse tipo de revolução, esse tipo de movimento pudesse acontecer no Brasil. O que foi a Revolução Haitiana? A Revolução Haitiana foi um movimento que culminou na independência da colônia de São Domingos, né, uma colônia francesa, que hoje é o Haiti. Foi uma rebelião promovida pelos escravos e negros libertos, tá? Então eles conseguiram a independência do Haiti pelos escravos, pelos negros libertos, e eles sofreram a influência da Revolução Francesa. Lembrar que a Revolução Francesa, ela começa, né, ela acontece em 1789, então 2 anos depois, uma colônia francesa, nada mais justo do que uma colônia francesa, reivindica os ideais da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade, em especial o ideal da igualdade, né, de que são todos iguais, e os escravos, juntamente com os negros libertos, eles promovem aí essa revolução, conseguindo a independência da colônia, certo? Desde que esse evento, desde que esse movimento acontece, isso desperta o medo no Brasil de que algum movimento dessa ordem pudesse acontecer aqui no Brasil também, né? Uma rebelião, um movimento de escravos que promovesse a independência. O que se chegou mais perto disso foi a revolta dos malês, que foi frustrada, né? Mas era aí sim uma reunião de escravos, de negros africanos, com a tentativa de tomar o governo, certo? Então, é isso que eu queria falar para vocês, é isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que tenha ficado claro, que tenha sido possível compreender, e que vocês consigam fazer a ligação com os outros vídeos, né? Aquele da transição do trabalho escravo para o trabalho assalariado, o vídeo da questão muito além das leis oficiais da Princesa Isabel, que falam aí de outros nomes de outros brasileiros que lutaram pelo fim da escravidão, em especial com as coisas que vieram sendo faladas daquele vídeo, né? Como sempre se teve uma tentativa de acabar, né, uma luta contra esse trabalho escravo, né? Ele nunca foi bem aceito, ele nunca foi bem visto pela população escravizada. Eles lutaram recorrentemente contra esse trabalho. E é isso. Então, eu espero que vocês entendam um pouco mais aí da revolta dos malês, desse período regencial, da questão do trabalho escravo como um todo, né? Como ele aparece no Brasil e como ele ainda tem repercussões até hoje, né? Essa nossa escravidão, que durou muito tempo e que acabou há tão pouco tempo. Então, como ainda nós podemos perceber essa escravidão, podemos senti-la, né? As suas heranças, as suas más heranças, as suas péssimas heranças. Que ajudem enquanto vocês estiverem estudando, quando aparecer aí nos livros de vocês, período regencial, revoltas regenciais ou escravidão como um todo, tá? Então, é isso. Espero que tenham gostado, espero que estejam bem
continuem se cuidando para que muito em breve nós podemos estar juntos novamente, ok? Então, tchau e até uma próxima!